Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em alta voz: Ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus suscitou o Santo Espírito de um adolescente, de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado e mau, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, diz-me à sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã, e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, rejeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentiste com perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial 22. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher, surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com o quinto domingo da Quaresma, entramos no tempo da Paixão, pois tanto esse domingo como o domingo de Ramos são domingos da Paixão, e nesse tempo é possível, e não obrigatório, cobrir as imagens e crucifixo, até que o crucifixo seja desvelado na Sexta-feira Santa e as imagens na Vigília Pascal. Entramos então em um tempo de ascese do olhar, voltando o nosso coração para o amor com o qual Deus nos amou. E nesse evangelho de hoje vemos a passagem em que os fariseus tentam pôr à prova Jesus com o caso de uma mulher adúltera. Eles tentam colocar Jesus numa situação desconfortável, perguntando se deveriam apedrejá-la ou não. Pois certamente sabiam que se Jesus falasse sim, certamente seria condenado pelos romanos, pois naquela época os judeus não podiam condenar a pena de morte. Por outro lado, se falasse não, certamente os fariseus diriam: é mestre em Israel, mas não segue a lei de Moisés. É interessante a resposta de Jesus, porque através dela ele inverte o jogo. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E assim começam a sair primeiro pelos mais velhos, pois eles se encontram com sua consciência, reconhecendo que todos dependemos da misericórdia de Deus. E se queremos pedir a justiça divina contra aquela mulher, devemos pedir ela contra nós. Então, depois de todos terem saído, só ficou ali aquela mulher e Jesus. Santo Agostinho descreve como o encontro da miséria com a misericórdia. E ali acontece o perdão dos pecados e a salvação. Jesus pergunta: Ninguém te condenou? E ela diz: Ninguém, Senhor. Então Jesus diz: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É importante nos darmos conta disso, porque muita gente se utiliza deste evangelho de maneira errada, dizendo: Olha, Deus é misericordioso, não se precisa preocupar com o pecado. Mas observemos que Jesus diz: Vai e não peques mais.
Precisamos tomar cuidado com essa armadilha que o diabo se utiliza, distorcendo da misericórdia de Deus. Santo Agostinho nos recorda que quando estamos em estado de graça ou antes de pecar, precisamos nos lembrar da justiça divina, pois desta maneira eu me lembro que eu não pequei ainda e que Deus condena ao inferno aqueles que cometem o pecado, e isso irá nos frear. Mas quando caímos no pecado, aí sim devemos nos lembrar da misericórdia de Deus, nos recordando que Deus de fato quer nos perdoar. Mas a grande perversão é nos lembrarmos da misericórdia de Deus antes de pecarmos, porque de caso pensado, você peca por presunção, pecando contra a misericórdia de Deus. Santo Afonso diz o seguinte: se a misericórdia é a salvação para aqueles que pecaram contra a justiça divina, qual será a salvação para aqueles que pecaram contra a misericórdia divina? A presunção da misericórdia divina é um pecado contra a misericórdia. Devemos abandonar esses vícios mentais que são armadilhas do diabo, pois ele inverte as coisas nos fazendo lembrar da misericórdia divina antes de pecar. Não, Deus vai te perdoar, imagina, vai em frente, peca. Aí quando pecamos, ele nos recorda da justiça de Deus para nos desesperar, nos desviando do caminho da santidade. É importante que vejamos Deus por inteiro e não em partes, sempre nos lembrando desses dois atributos divinos. Antes de pecar, a justiça, depois de pecar, a misericórdia. Também devemos lembrar que a misericórdia é para aqueles que têm o firme propósito de não pecar mais. Jesus disse: vai e não peques mais. Não podemos pedir a misericórdia de Deus já tendo pecados futuros como projetos. Pecado não é projeto de vida, e se assim o fazemos, estaremos zombando do amor de Deus. Nesse tempo da paixão, que possamos refletir sobre o grande amor de Deus por nós, não pecar por presunção e contra a misericórdia de Deus.